Bom, pessoal, vamos para a nossa segunda parte da aula. Ainda sobre o manejo da adubação na cultura da cana-de-açúcar. A adubação mineral ela é extremamente importante, uma vez que os solos do Cerrado ocupam grande parte do nosso estado e a gente sabe que naturalmente tem uma baixa fertilidade. E como a gente estudou até aqui, a produtividade da lavoura da cana-de-açúcar está altamente relacionada com a fertilidade do solo e com a boa nutrição da planta. Por isso, a adubação mineral ela é essencial quando a gente busca altas produtividades. A adubação mineral, no contexto, ela é importante porque o objetivo é fornecer nutrientes necessários para o desenvolvimento e produção da cultura da cana-de-açúcar. E a gente tem que responder aquelas perguntas essenciais para que tenha sucesso a nossa nutrição da planta. O que eu devo aplicar? Quanto eu tenho que aplicar? Quando? Como eu vou aplicar essa adubação mineral? O que aplicar? Para o desenvolvimento e produção da cana-de-açúcar são necessários macro e micronutrientes. Eu sei que vocês já sabem, mas os macronutrientes são os nutrientes exigidos em maior quantidade pela cultura. Micronutrientes, apesar de essenciais, são exigidos em menor quantidade pela cultura. O que eu devo aplicar em macronutrientes são o nitrogênio, fósforo e potássio aplicado pelos adubos formulados, ou cálcio, magnésio e enxofre aplicado pelo calcário e gesso agrícola. E os micronutrientes, boro, zinco, cobre, molibdênio e manganês. Quanto? A quantidade total de fertilizante ela é aplicado, definido que considerando a necessidade nutricional da cultura, de acordo com a produtividade que a gente espera, subtrai-se a quantidade de nutriente que já está presente no solo, de acordo com a análise. A esse valor, a gente multiplica um fator de eficiência de aproveitamento da adubação e o percentual de fertilizante que vai ser aplicado realmente e ser absorvido pela planta é colocado no suco de plantio. Esse cálculo ele é expresso pela seguinte fórmula. A adubação que eu vou colocar é a exigência de adubação que exige da planta, subtraído na quantidade de nutriente que eu tenho no solo, multiplicado por esse fator de correção. A aplicação do adubo químico, ele tem que ser considerado em pequenas quantidades de nitrogênio no plantio e altas quantidades de fósforo e potássio, no caso da cana-planta. Já na soca, são aplicadas doses altas de nitrogênio e potássio na soqueira e pequenas quantidades de fósforo, então a gente precisa ficar atento. O nitrogênio geral não responde, ou responde muito pouco à adubação nitrogenada, no caso da cana-planta, porque existem alguns fatores que concorrem para essa falta de resposta do nitrogênio na cana-planta. A cana forma um sistema radicular extenso e profundo, explora um grande volume de solo e geralmente é difícil de alocar esse nutriente. Outra questão é que o tolete fornece nitrogênio. Por fim, também a gente sabe que a cana-de-açúcar tem algumas associações com bactérias fixadoras de nitrogênio do ar, mas não se conhece exatamente a eficiência desse processo. Por isso, de qualquer forma, se recomenda doses baixas de nitrogênio para a cana-planta. É comum utilizar na renovação do canavial leguminosas, como o amendoim, e nesse caso não há necessidade de utilizar o nitrogênio, mas é necessário, para a tomada dessa decisão, avaliar a quantidade de palha deixada após o último corte da cana e ver a quantidade de nitrogênio que está sendo fornecido nessa palhada. O fósforo, toda a dosagem de fósforo necessária para 5 anos deve ser aplicada no plantio. Hoje a gente verifica que tem solos muito pobres em fósforo e podem responder essas dosagens adicionais nas soqueiras ou responder mesmo à fosfatagem. Além dos adubos químicos, a gente também pode oferecer fósforo através da torta de filtro, que é um importante resíduo da própria indústria sucroleira e utilizada também como fertilizante fosfatado. Praticamente 50% do fósforo da torta pode ser considerado como prontamente disponível para a cultura da cana. No caso do potássio, a cana-de-açúcar é considerada como uma cultura acumuladora de potássio, como a gente viu anteriormente. Ela extrai grandes quantidades do solo, então a resposta à adubação de potássio é muito alta, tanto na cana-planta como na soqueira.
A vinhaça é outro importante resíduo da indústria que também é utilizado como fertilizante. E dependendo do teor de potássio que tem no solo, dependendo da necessidade da cultura, pode ser totalmente suprido através da aplicação da vinhaça. Mas tem limitações, porque o material é líquido, demanda equipamento de irrigação por aspersão, para às vezes ser utilizado. A distância da indústria pode tornar inviável o uso, a topografia da região e também pode acontecer um excesso, um acúmulo de potássio devido ao excesso, exagero de utilização da vinhaça nessas lavouras. Quando eu devo aplicar? A nutrição da cana-de-açúcar está intimamente ligada com o nível de produtividade que eu já disse anteriormente. O processo, em cada momento de cultivo, deve se ocorrer da seguinte maneira. No pré-plantio, faz-se a fosfatagem, a correção de fósforo e os fertilizantes com nitrogênio, fósforo e potássio completos. De 60 a 70 dias após a emergência, faz a adubação nitrogenada de cobertura e aplica o restante do potássio, caso necessário. E na cana-soca, faz a aplicação dos fertilizantes contendo todos os nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. No caso da adubação mineral da cana-planta, é feita uma menor quantidade de nitrogênio, maiores quantidades de fósforo e potássio, através das seguintes fórmulas: 0,2720, 0,82620, 10,2518, 10,3015, disponíveis aí no mercado. Então, quando a gente em posse da análise de solo, a gente pode fazer o uso de até 150 quilos por hectare de fósforo, né? E até 120 quilos por hectare de potássio, ok? Então, a gente tem aí de 40 a 60 quilos por hectare de nitrogênio, a recomendação, né? E conforme a gente vai encontrando na análise do solo o teor de fósforo, a gente pode aí fazendo aplicação. Como nossos solos são pobres, geralmente a gente vai encontrar essa faixa aí, de 0 a 6 miligramas por decímetro cúbico. Então, a adubação recomendada é nessa faixa aí de 150 quilos por hectare, tá? Podendo chegar até 180 quilos por hectare, né? Em área que nunca foi feita fosfatagem, por exemplo, tá? No caso do potássio, conforme há uma quantidade muito grande, como maior que 5, não há necessidade de fazer adubação de potássio, né? Então, em solos aí mais arenosos, no máximo também até 120 quilos. Quando a gente faz a adubação da cana-planta com torta, né, de filtro, a gente pode utilizar a torta de filtro mais os 150 quilos por hectare de P2O5, né, do nosso adubo de fosfatado, mais os nossos 200 quilos por hectare de fósforo, de potássio, atentando-se que se o solo for arenoso, não passar de 120 quilos por hectare, ok? Caso a gente for fazer a adubação sem torta, sem uso da torta de filtro, a adubação recomendada fica nessa faixa de 40 a 60 quilos de nitrogênio por hectare, a 150 quilos por hectare de fósforo, 120 quilos por hectare de potássio, 1 quilo por hectare de boro e 2 quilos de zinco. No caso da cana-soca, né, a palhada que fica do corte, né, ele costuma liberar de 40 a 50 quilos por hectare de potássio. Então, a recomendação de adubação nitrogenada, fosfato para cana-soca, ela também muda, né? Então, a gente tem aí, quando a gente, ela muda também conforme a produtividade esperada. Então, quando a gente quer uma produtividade entre 60 a 80 toneladas por hectare, né, a gente vai precisar colocar uma quantidade um pouco maior de nitrogênio, manter a quantidade de fósforo, né? E pode ser utilizado aí conforme o encontrado de potássio no solo, se tiver aí menor que 0,1 ou tiver entre 1,5 e 3, as quantidades vão variar, ok? A gente pode observar aí melhor na tabela. No caso da fonte de nitrogênio, da adubação nitrogenada, pode-se utilizar ureia, mas não é recomendado a aplicação em superfície. Recomenda-se que a água interrie superficial, o uso de inibidores de urease ou misturá-la junto com sulfato de amônia, como fonte de nitrogênio.
No caso da adubação de micronutrientes, em solos com baixa fertilidade, pode apresentar uma deficiência muito grande de micronutrientes, principalmente do cobre e do zinco. Então, o nível crítico obtido pela análise é menos de 0,2 partes por milhão para cobre e menos de 0,5 partes por milhão para zinco. Em caso de deficiência, caso a análise do solo apareçam esses níveis aí críticos, né? A gente deve aplicar até de 5 a 8 quilos de zinco, né? Ou cobre, ou como sulfato no suco de plantio, ok? Pode ser aplicado os micronutrientes via solo, como eu havia dito anteriormente, via herbicida, via rebolo ou via foliar, tá? Via solo, se utiliza-se algumas doses e fontes, né, em função do teor de nutrientes no solo. Então, a gente vai olhar lá na análise no solo, se estiver no nível crítico, né, a dose recomendada é de 3 a 5 kg de zinco, de 2 a 3 kg de cobre, de 1 a 2 kg de boro, de 3 a 5 kg de MN. No caso, doses menores para solos arenosos e doses maiores para solos argilosos. Então, a gente observa as quantidades desses micronutrientes, né, manganês, boro, cobre e zinco, e aplica as quantidades conforme a dose recomendada e textura do solo. Eu vou entrar agora nos aspectos dos sintomas de deficiência nutricional da cana-de-açúcar. Os nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio, né? A gente percebe os sintomas de deficiência nas folhas mais velhas. Os nutrientes como cálcio, enxofre, boro, cobre, ferro, manganês e zinco, os sintomas apresentam mais nas folhas mais novas. No caso do nitrogênio, o amarelecimento das folhas e os colmos ficando mais finos são sintomas da deficiência de nitrogênio. As pontas e as margens das folhas vão tornando-se necróticas, elas começam a secar prematuramente. Também um forte indício de que está faltando nutriente nitrogênio para a planta, ok? Então, à esquerda a gente tem uma cana-planta deficiente em nitrogênio, né? Com as ponteiras bem secas, né? Então a gente consegue perceber. No caso do fósforo, há uma redução no tamanho das folhas, tá? Ficam clorose vermelha até necrose. E o sistema radicular vai ficando um pouco desenvolvido. Então, crescimento reduzido, poucos perfilhos. Então, essa é a característica de deficiência de fósforo, né? Quando a gente percebe que a adubação não foi correta, a fosfatagem não foi feita adequadamente. Há uma redução no tamanho das folhas, a gente vê que tem uma necrose, até uma clorose vermelha, poucos perfilhos, um crescimento reduzido, sistema radicular um pouco desenvolvido. No caso do potássio, as folhas vão ficar com esse aspecto mosqueado, as margens e folhas cloróticas, e há uma redução no teor de açúcar, né? Há um afinamento do colmo, o ponteiro fica em forma de leque, né? Então, a gente consegue ver inclusive ali na imagem, tá? Então, as folhas mais velhas vão ficando mais secas, tá? Como essa é a característica. No caso do cálcio, as folhas mais velhas podem ficar com aspecto enferrujado, um afinamento e até um amolecimento dos colmos, né? Então a gente percebe aí, através da imagem, uma deficiência severa de cálcio. As folhas mais novas secam e adquirem essa forma de gancho. Aqui no caso do boro, né, esse enrolar, né, das folhas, né, ou enrugamento da margem do limbo, né, também é característica do boro. No caso do manganês, há faixas longitudinais da folha que vai perdendo a cor verde, essas estrias vão ficando amareladas e ao longo das nervuras, né, e das folhas vão ficando mais finas. Bom, quanto ao resumo das práticas, né, na cana-planta, é feita então a calagem, a gessagem, a fosfatagem, pode-se utilizar a adubação verde,
adubação orgânica e adubação mineral no suco de plantio, tá? Com todos os macro, nitrogênio, P2O5 e K2O, tá? E adubação de micronutrientes, conforme as recomendações vistas anteriormente. No caso da cana-soca, é feita uma calagem quando a saturação de base é menor que 50%, como resultado lá da análise de solo, e essa aplica no máximo 3 toneladas por hectare. Pode ser feita a gessagem, principalmente com fonte de enxofre, quando na subsuperfície, na análise de solo, a quantidade de enxofre for menor que 15 mg por decímetro cúbico. Aí se aplica uma dose de reposição de 0,7 até 1 tonelada por hectare, ok? Para suprir essa quantidade de enxofre. Na cana-soca se faz a aplicação de adubo de nitrogênio e de potássio. A adubação de micronutriente é feita apenas a reaplicação do bório, ok? Em resumo, né, esse esquema do funil, para a gente entender, é feito as práticas corretivas com calagem, gessagem e a fosfatagem. Pode-se utilizar a adubação verde com a crotalária e o amendoim, que ainda é muito utilizado. Usar a utilização da torta de filtro ou a vinhaça como fértil irrigação ou como adubação suplementar. A adubação química, NPK, juntamente com os micronutrientes, e efetivamente vai elevar o potencial de resposta da cultura em relação à produtividade. No caso da adubação orgânica, assim como as práticas já abordadas nesse módulo, né, nessa aula, a utilização dos fertilizantes orgânicos no canavial pode ser muito vantajosa e contribui aí para um ambiente de cultivo bem equilibrado. Alguns benefícios dos adubos, dos fertilizantes orgânicos, eu vou citar agora, como o aumento da capacidade de infiltração e retenção de água no solo, favorece o desenvolvimento de micro-organismos benéficos no solo, melhora a disponibilidade de nutrientes pelo solo, reduz os custos de produção pela possibilidade de redução do uso de fertilizante químico, aumenta a sustentabilidade ambiental por meio da utilização de resíduos da agroindústria, da cadeia da cana, né? Possibilita ganhos de produtividade no decorrer do tempo. Então, esses benefícios são tremendos e promove a reciclagem de nutrientes, que eu não citei aí, né? Mas coloca a cultura da cana num patamar de cultura conservacionistas, entre outros, ok? Entre os principais fertilizantes que são utilizados aí no cultivo da cana, né, em termos de adubação orgânica, os resíduos da própria usina da cana são os mais utilizados. A gente tem aí como principais produtos a torta de filtro, a vinhaça, o composto, que é torta de filtro, cinza de caldeira e bagaço, né? E também podemos utilizar esterco de origem animal, cama de frango, esterco bovino, ou água residuária aí da suinocultura, etc, etc. Tá? Então, também temos que não são resíduos da própria usina da cana, mas podem ser resíduos de origem animal da própria unidade produtiva, né? Da própria fazenda ou da vizinhança. Bom, no caso dos resíduos da usina, eles são os fertilizantes orgânicos mais utilizados nos canaviais, não é à toa, né? Pois o uso da usina, dos resíduos da usina como fertilizante tem pelo menos 2 grandes benefícios. Na agroindústria, né, ele resolve o problema do tratamento, do descarte ambientalmente correto do resíduo. Esse é um grande gargalo das indústrias, tem que resolver a destinação correta dos resíduos sólidos. Na agricultura, possibilita a redução do uso de fertilizante químico, porque a gente viu anteriormente a vinhaça e a torta de filtro são riquíssimas em vários nutrientes, principalmente potássio e fósforo, além, claro, de tantos outros benefícios que a gente já citou aí no início da aula, né? A torta de filtro, ela é um resíduo da usina da cana que é capaz de fornecer grandes quantidades tanto de macro como de micronutrientes, já no primeiro ano de aplicação.
A torta de filtro, ela promove grandes benefícios na retenção de água no solo. Ela pode ser aplicada tanto na forma úmida como na forma processada. Essa segunda opção, a forma processada, ela visa a redução da umidade e possibilita o processo de compostagem com enriquecimento de composto orgânico por meio da adição de outros produtos, como o caso do bagaço da cana, do gesso, como os outros compostos de origem animal. No caso da torta de filtro, para a determinação da dose a ser aplicada, é essencial que a gente conheça a composição da torta. Dessa forma, evita a toxidez ou o desequilíbrio dos nutrientes. Em regra geral, a gente pode aplicar a torta em área total, né? Se for 100% mecanizado, com doses de 80 até 100 toneladas por hectare. Vamos ver algumas especificidades da torta de filtro. No suco de plantio, ela pode ser aplicada uma quantidade de 15 a 30 toneladas de torta de filtro por hectare. E nas entrelinhas de cultivo, com uma concentração aí de 40 até 50 toneladas por hectare. A torta de filtro, ela pode ser aplicada em área total no momento da reforma ou no momento de uma expansão de um canavial, em alguns casos, também até na soqueira. A gente localiza a aplicação da torta de filtro no suco de plantio, mas pode ser aplicada em faixas nas áreas da soqueira ou na linha da cana-de-açúcar. A torta de filtro, normalmente, é um resíduo, né, obtido em torno de mais ou menos por safra. Estima-se que as indústrias tenham de 40 a 60 mil toneladas de torta por safra, né? Então, o processo para utilizá-la pode ser tanto in natura ou ela pode ser utilizada condicionada, depois de passar por um período, um processo de secagem. Ou até mesmo pode ser utilizada enriquecida, após sofrer o condicionamento por um processo de compostagem, como eu havia dito, misturado com bagaça ou com um esterco de origem animal, por exemplo. Os teores de nitrogênio, fósforo e potássio fornecidos por diferentes usos da torta são melhores apresentados nessa tabela. A torta in natura, né, ela vai ter uma menor quantidade dos nutrientes, dos macronutrientes, por exemplo, né? A torta enriquecida ou condicionada, ela vai apresentar uma porcentagem maior, um teor maior de nitrogênio, fósforo e potássio, ok? Então, como ela apresenta um teor um pouco maior, as quantidades, as doses utilizadas são menores, ok? Então, a gente tem que se atentar e observar a isso, tá? Então, para a gente fazer uma comparação, né? Aqui, a gente tem aqui mais ou menos 33 toneladas por hectare, por exemplo, a recomendação de uma quantidade de torta de filtro condicionada vai estar oferecendo uma quantidade de 230 quilos por hectare de nitrogênio, 154 quilos de fósforo e 35 quilos por hectare de potássio, né? Só para a gente ter uma noção. Aqui uma imagem sobre a aplicação da torta de filtro a lanço numa área total. Aqui, né, uma adubação orgânica com enriquecimento de torta de filtro. Aqui a aplicação localizada da torta de filtro no suco de plantio. Aplicação de torta de filtro em soqueira da cana. E a vinhaça. Além de ser uma excelente fonte de potássio, a vinhaça também é uma fonte de micronutrientes, né? Como zinco e cobre. Então ela tem nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio e zinco e cobre. Recomenda-se o uso considerando dois fatores: a fertilidade do solo e o tipo do mosto responsável pela sua obtenção. Mosto é aquele líquido açucarado produzido a partir da cana-de-açúcar que é utilizado como matéria-prima na agroindústria canavieira. Tá? Então,
dependendo do tipo de mosto, né, esse resíduo vai ter um teor, né, de nutriente adequado. A vinhaça, então, ela é obtida através da destilação desse caldo, destilação desse mosto ou do melaço, tá? E ela vai fornecer o potássio, enxofre total e o nitrogênio parcial na nossa cultura, né? Então, a gente aí tem uma alternativa, né? Uma fonte de energia, né? Que ela é renovável. A gente, ao obter, né, a destilação do caldo, libera-se a linhaça e pode ser devolvido na lavoura. Então a gente tinha aí que a cada 1.000 quilos de colmo, a gente consegue de 13 até 80 litros, né, de álcool e obtém de 150 litros até 1.000 litros de vinhaça. E essa vinhaça, ao ser devolvida, promove aquela ciclagem de nutrientes e começa toda a reaproveitamento do investimento, né, em adubação e fertilidade do solo. A composição química da média da vinhaça também é muito boa, né? Estima-se aí que a gente tem aí até quantidades razoáveis, né? De 6 quilos por metro cúbico, né? De potássio, por exemplo, no melaço, quando é misto, né? Na vinhaça mista, né? No caldo, um pouco menos, né? Mas quantidades bem razoáveis de potássio, tem também nitrogênio, né? Enxofre, quantidades muito boas, né? Então, é muito interessante o uso dela na própria condução da lavoura. A aplicação da vinhaça nas propriedades tem sido responsável por aumentos do pH, né? E notável elevação da atividade biológica do solo. No caso, a obtenção é relativamente fácil. Ele é um resíduo líquido, ele é transportado por canais ou por caminhões tanque, né? Então não tem muita dificuldade. Recomenda-se aí uma aplicação de 60 até 250 metros por hectare, conforme a concentração de potássio existente no solo. Apesar de orgânico, é essencial o conhecimento da composição química desses produtos para realizar um planejamento na utilização, evitando assim excesso na hora da aplicação e aí realizando também as devidas reduções no uso de fertilizantes químicos de maneira adequada, né? Então, aqui a aplicação de vinhaça na lavoura, tá? E aqui por canal. O que eu tinha para a aula de hoje era isso, né? Qualquer dúvida, como sempre, me procurem no WhatsApp, né? Mandem um e-mail que eu estou à disposição.